Bom, pessoal, vamos lá a explicação desse mapa mental aqui que eu bolei. Só que eu não vou explicar, eu só estou aqui colocando ele para vocês entenderem de onde surgiu, né, essa questão toda aí. Para tentar explicar um pouquinho da dinâmica, como que é essa dinâmica de assimetria com opções. Né? Então aqui eu bolei um mapa mental de como esse esquema acontece de forma escrita, né? Então, mas eu vou mostrar aqui para vocês, né, de uma forma visual. Né? Deixa eu colocar aqui nesse gráfico aqui do Bitcoin. Bitcoin que está caindo até, tinha caído mais e voltou a subir um pouquinho. Mas é uma coisa que eu queria também aqui explicar um pouquinho, falar um pouco sobre, é que assim, né, isso aqui é o gráfico de volume, né? Tem esse aqui e tem esse aqui de cima. Tanto um quanto o outro, ele se refere a algo que já aconteceu. Algo que já aconteceu. Né? Então, assim, uma coisa muito importante é que existem dois mercados. Existe esse mercado aqui, que é o mercado de Bitcoin, em que quem esteja comprando ou vendendo, ele está comprando ou vendendo realmente Bitcoin. O mercado de opções, a gente não está comprando de fato. Pode vir a chegar a ser uma compra ou até uma venda. Mas, como a maioria das pessoas, de certa forma, opera opções mais para especular, então a gente, na verdade, está fazendo uma arbitragem, né, de preço. Né? É claro que o institucional ele usa essa ferramenta de opções, porque opções é pensada para ser uma defesa, uma proteção. Né? Eu vou falar um pouco também sobre isso. Mas são mercados diferentes. É claro que eles tratam do mesmo objeto, que é o Bitcoin. Né? Poderia ser aqui ações da Petrobras, ações da Microsoft, não importa. Né? O ativo principal, que é o comprar ou vender o Bitcoin, ou comprar ou vender a ação, é um mercado. O mercado de negociação de opções ele é um outro mercado, que tratam da mesma coisa, porém de formas diferentes. Né? Opções, por outro lado, vou colocar aqui para vocês também, e aqui que eu vou também completar o que eu falei sobre esse volume aqui, né? Que o volume ele é algo que já aconteceu, isso aqui já aconteceu, já aconteceu. Só que existe uma forma mais interessante de olhar para opções, e aqui eu vou, embora aqui eu esteja falando sobre Bitcoin, como não tem um book organizado assim, no que se refere às opções de Bitcoin, funciona de uma maneira organizacional um pouco diferente, aqui exemplifica melhor o ponto que eu quero chegar. Né? Mas assim, colocando assim as principais diferenças, né, do mercado à vista, que é o mercado spot, para o mercado de derivativos, né, que é especificamente, né, a parte de derivativo que trata das opções, né, isso é bem diferente um do outro. Né? Enquanto o mercado à vista, o mercado spot, ele enxerga muito pouco, enxerga os alvos muito pouco. Né? No mercado de opções, eu tenho como enxergar esses alvos de uma maneira muito mais eficiente, né? E não arbitrariamente. Porque se eu pegar, por exemplo, aqui, especificamente como o gráfico está agora, né? Tá, então, assim, eu estou tratando de como o gráfico está no momento aqui, especificamente como está agora e especificamente o Bitcoin. Né? É bastante arbitrário, né, eu colocar alvos aqui para cima, porque ele está na máxima histórica. Então eu não tenho segurança aqui graficamente, assim, não tenho segurança nenhuma para colocar um alvo para cima. Porque simplesmente um Fibonacci está dizendo, porque simplesmente qualquer outra coisa esteja dizendo, mas colocar, criar um alvo artificial. Né? Porque você não sabe se ele de fato vai estar ali, é uma possibilidade. Mas com opções eu consigo traçar um alvo, porque eu estou vendo, enquanto isso aqui é o passado, é algo que já aconteceu, né, o volume, a demanda por essa alta aqui, ela já está registrada e ela fixou aqui que existiu uma grande demanda, mas eu não consigo olhar o depois disso aqui, eu não consigo olhar o futuro. Eu não consigo olhar o presente e projetar o futuro. Por aqui não dá. Por aqui, com as opções, eu já consigo. Porque, por exemplo, aqui o mercado está fechado, essas opções aqui não são as melhores para dar um exemplo, mas assim, aqui é a compra, aqui é a venda. Né? Tem 10 mil contratos de opções desse lado aqui, de pessoas querendo comprar. No caso aqui, o que está sendo registrado aqui de 10 mil contratos se refere a esse preço aqui que está em primeiro aqui, que é o 3 centavos. E esses 30 mil aqui se refere a esse 20 centavos aqui. Então você pode ver aqui, está aqui, ó, 20 mil, quer dizer, 20 centavos, né? 30 mil, né? Contratos de opções. E nos 50 centavos aqui, 35 mil contratos. Então assim, para se consumir, ou seja, se esse cara aqui realmente conseguir vender esses 30 mil contratos de opções aqui, o preço começa a andar. Então, se eu começo a ver aqui, poxa, está consumindo aqui o 20 centavos. Né? No caso aqui está 20 centavos e abaixo está os 50 centavos, mas é porque o mercado já está fechado. Então, assim, no caso, o próximo aqui seria o 21, abaixo do 20. 21, 22 e assim sucessivamente. Então, eu começo a ver aqui, isso aqui é dinâmico, o book mostra
isso aqui acontecer em tempo real. Eu vejo aqui no book a construção disso aqui. Eu vejo lá no book construindo pouco a pouco essa alta, ou construindo pouco a pouco a queda. Por quê? Porque eu estou vendo que esses 30 mil aqui foi vendido, aí passa por 21, é um outro preço já. 20 centavos é um preço, 21 centavos é outro. Então se eu começo a ver que o 20 centavos está começando a ser consumido, e agora o 21 entrou aqui, e aí sei lá, tem 200 mil contratos, 300 mil contratos aqui, 1 milhão de contratos aqui, e esse 21 é consumido, todos os contratos vendendo ao preço de 21 centavos, e começa a passar por 22, então eu começo a perceber nitidamente, né, a construção dessa alta aqui em tempo real. E eu consigo projetar, né, um preço-alvo futuro. Aqui não. Eu não estou vendo sendo construído. Eu tenho isso aqui que aconteceu, não significa que vai acontecer um volume maior aqui, e como também não dá para dizer se vai acontecer um volume menor. Porque isso aqui já aconteceu, isso aqui já é passado. Aqui eu estou vendo para onde o direcional do mercado ele está indo. Se começam a comprar muito, eu estou vendo que está subindo, estou vendo que está sendo construído um volume financeiro de pessoas comprando, demandando por compra. E opostamente o contrário, né, eu estou vendo que se está todo mundo vendendo, eu estou vendo sendo construído um volume de venda. Então estou vendo esse volume sendo construído em tempo real. Né? Eu queria explicar isso para a gente poder chegar realmente no assunto de opções dessa alta aqui de Bitcoin. Né? Por exemplo, explicar, por exemplo, para vocês aqui esse pavio, explicar o porquê que aconteceu essa alta, por que realmente parou aqui, né? O porquê do pavio, tudo isso tem uma explicação, que é a que eu vou dar para vocês a partir, né, desse momento agora. Né? Deixa eu ver aqui o que eu tenho para dizer aqui. Então, expliquei mais ou menos isso aqui já, né? Da construção do volume. Aqui eu já posso fechar isso aqui. Eu estava falando ontem, né, tirei uns prints e mostrei exatamente isso aqui. Mostrei exatamente esse infográfico aqui. Isso aqui eu estou no site da Deribit, tá? Assim, qualquer um pode fazer o cadastro aqui e ter acesso a isso. Né? Você vem aqui em dados das opções e vai te mostrar, né, tudo isso aqui. Vai te mostrar, né, quem comprou, quem vendeu, né, opções, no caso ali a call e o put, né? Vai te mostrar. Eu falava que esse gráfico aqui, né, ele mostra, né, ele cria uma barreira natural. Né? Então vamos explicar isso aqui detalhadamente. Né? Deixa eu pegar novamente aqui o gráfico do Bitcoin. Então vamos assim explicar mais ou menos aqui. Mais ou menos, vamos explicar bem, né? Em um dado momento, o preço estava por aqui, né, lá nos seus 60 e poucos mil dólares, né, e começou a haver uma grande explosão, né, de demanda por comprar Bitcoin, né, até registrado aqui nessa vela aqui de cor vermelha. Né, isso aqui indica, né, é uma configuração de cor aqui que eu coloco para que se identifique que aqui houve uma grande atuação de pessoas que têm poder de movimentar o mercado, né, seja para cima, seja para baixo. Então esse candle fica pintado de vermelho, né, demonstrando aqui uma atuação profissional. Então houve uma grande demanda. Né? Aqui é um mercado à vista, né, como eu falei. Quando começa o preço a subir muito rapidamente, esse aqui subiu rapidamente, cada vela dessa aqui representa um dia. Tá? Então aqui estou no gráfico diário. Você pode ver que no dia seguinte foi bem menor, no outro está bem pequeno, no outro bem menor ainda, aqui um pouquinho maior, e depois deu a partir daqui, que se eu não me engano já estava para mais de 70 mil, aí aqui o Bitcoin explodiu realmente, né, subindo consideravelmente, passou ali dos 93 mil dólares. Né? Mas assim, o negócio todo começou, a explosão toda começou aqui embaixo. Então quando começou isso aqui explodir, pessoas que estão atuando aqui no mercado, né, de opções, elas estão de olho nisso, elas são sensíveis a isso. Né? E o que acontece? Opa, calma aí que eu cliquei errado. Quando todo mundo começa a comprar, querer comprar aqui, é criada uma demanda. Né? Conforme o preço vai ganhando volume e muita gente quer comprar, isso cria uma volatilidade gigantesca. Né? E aí pessoas que estão no mercado de opções, elas começam a comprar uma opção chamada call. Né? Call é uma opção de compra. Mas call, tanto call quanto put, elas podem ser compradas e vendidas. Né? No caso aqui, conforme o Bitcoin começou a subir, né, pessoas começaram a comprar call. Tanto que está registrado aqui nesse candle aqui, de volume. Tá vendo aqui? Ó, muitas pessoas começaram a comprar call. São mais de 20 milhões de contratos. São 20 milhões de contratos, tá? Não é 20 milhões de dólares, não são 20 milhões de bitcoins tampouco. São 20 milhões de contratos de opções na modalidade call. Quase 21 milhões. Né? Muitas pessoas começaram a comprar call. Por quê? Tá todo mundo
comprando Bitcoin, todo mundo animado para comprar Bitcoin. É, com a Cal, que é uma opção de compra, né, os ganhos são muito maiores, exorbitantemente maiores. E a partir do momento que você começa a comprar essas opções de Cal, né, opções, elas têm várias, elas são sensíveis a muitas variáveis, como o tempo, como a volatilidade, né, como a velocidade da volatilidade. Então elas são sensíveis a isso. No mercado spot, elas também são sensíveis. Porém, você não consegue lidar isoladamente com essas variáveis, porque aqui você só consegue comprar ou vender. Então, todas as variáveis que o ativo está sujeito, você não consegue isolar ele e tomar uma ação pontual naquela variável. Já nas opções, você consegue tomar uma ação pontual nessa variável. Então, quando todo mundo começa a comprar Bitcoin, uma demanda muito grande acontece, as pessoas começam a comprar a opção de call, começam a comprar call. Como o call, como tanto call quanto put, opções de um modo geral, elas sofrem essa, essa variável, né, que é a que eu vou falar aqui especificamente, que é o gama e o delta. Né? O gama ele trata, né, da variável volatilidade do delta. O delta é uma variável que cada opção, cada strike, cada alvo que a pessoa se posiciona para comprar algo, né, ou vender, tem ali um delta calculado matematicamente. Né? Esse delta, por exemplo, se Bitcoin se mover $1, pode ter uma pode ter um strike, por exemplo, vamos colocar que o Bitcoin esteja por aqui ainda, né, 60 e poucos mil. Então, um strike que esteja mais ou menos por aqui, ele é um strike que está muito perto da onde o Bitcoin está. Então, esse delta daqui, o delta da opção que você estiver negociando, que ele estiver um delta de um strike por aqui, ele vai estar muito mais sensível, porque ele está mais próximo do preço. Então, se Bitcoin variar $1, né, por exemplo, essa opção que esteja no strike bem próximo pode variar $1 também. Mas já um strike mais longe pode variar 50 centavos. Um strike mais longe ainda pode variar 10 centavos, 5 centavos. Porque o preço está aqui, mas o strike que você está negociando está por aqui ainda. Um preço que ainda não chegou. Então a sensibilidade desse delta em relação ao preço atual, ele é uma sensibilidade menor. Quanto mais próximo o strike for do preço atual, mais sensibilidade esse delta vai ter. Então, e o gama vai medir a volatilidade desse delta. Então o que acontece? Quando o Bitcoin está subindo aquilo tudo lá, todo mundo começa a comprar, como eu falei, começa a comprar cal. Né? E quando tem alguém comprando cal, né, a galera está comprando, tem alguém vendendo isso. Porque para cada venda que existe alguém vendendo. Né? E para quem está vendendo, tem que ter alguém comprando. Né? Então, existe aqui, tanto em qualquer ativo grande, e no Bitcoin não é diferente, Bitcoin, Petrobras, Microsoft, não importa. Esses ativos muito grandes, que mexem com muito dinheiro, todos eles têm uma figura importantíssima que são os market makers, né? Ou formadores de mercado. Né? São entidade, às vezes pode ser um banco, às vezes pode ser uma corretora, né, que atua como market maker. Ele provém liquidez para o mercado. Então, quando tem um monte de gente querendo comprar cal, se não tiver alguém ali também disposto a vender, porque está todo mundo querendo comprar. Imagina assim, o mercado inteiro querendo comprar algo, né, e dentro do mercado, que não seja o market maker, não tem ninguém vendendo. O mercado não vai andar. Então, para isso, existe a figura do market maker. Ele dá a liquidez, ele faz a contraparte desse amontoado de gente gigantesco que quer comprar. Existem market maker também aqui no mercado spot, tá? Mas geralmente eles são market makers de empresas diferentes para não se misturar. Né? Então existem market makers aqui e existem market makers aqui no mercado de opções. Então tem um monte de gente querendo comprar aqui no Bitcoin, então vai ter market maker dando essa liquidez, vendendo, um monte de gente querendo comprar, tem um monte de market maker querendo vender. E eles vão vender. No mercado de opções, a mesmíssima coisa. Tem um monte de pessoas querendo comprar, pessoas físicas, instituições, a MicroStrategy querendo comprar, e vai ter lá o market maker vendendo a dar de pau. Só que o market maker, o que todo mundo precisa entender é o seguinte: o objetivo deles não é ficar direcional. Direcional, eles apostarem numa alta, ou apostarem numa queda, ou apostar numa lateralização. O objetivo do market maker não é fazer dinheiro assim. Eles ganham dinheiro com spread, que é a diferença na compra e na venda. Eles ganham dinheiro dessa forma. Mas se você já entendeu mais ou menos onde eu quero chegar, vocês hão de concordarem comigo que se ele não quer ficar direcional, e pô, tem um bocado de gente aqui
Cadê aqui? Tem um bocado de gente aqui comprando. Um está comprando 2.000 contratos, outro está comprando 3.000 contratos, outro está comprando 5 milhões de contratos, 1 milhão de contratos, até chegar essa quantidade aqui de contratos de quase 21 milhões. Então, para toda essa gente comprar, tem que ter alguém ali dando liquidez. Né? Então, assim, como o market maker está fazendo isso, ele está vendendo, né? Vocês vão de concordar que ele começou a ficar direcional, né? Porque ele só está vendendo. Para que ele não fique direcional, ele precisa fazer uma coisa simples. Né? Porque assim como ele está vendendo aqui, ficar direcional, não ficar direcional, ou seja, ficar numa posição neutra, que essa é a função e a finalidade de um market maker, para ele ficar neutro, ficar zero na operação e não ficar direcional, ele precisa estar vendendo aqui, e vai chegar um momento em que o gama dele vai estar positivo ou negativo, no caso aqui vai ficar negativo, quer dizer, no caso aqui vai ficar positivo, vou explicar isso um pouquinho mais para frente, aqui ele vai ficar positivo, como ele vendeu muito, ele está direcional já, então ele vai começar a precisar vender aqui, então ele vai, desculpa, acabei me enrolando, ele vai, como ele está vendendo aqui, no mercado de opções, aqui ele está vendendo, né? Aqui ele vai precisar comprar. E quando ele faz isso, ele começa a impulsionar mais ainda o mercado. Então, até que ele comece a ficar numa posição neutra, né? Porque vamos pensar no seguinte, né? Ele está aqui vendendo, vendendo, vendendo. Enquanto tiver demanda, ele vai vender. Só que enquanto ele estiver aqui vendendo, né, e dando liquidez aqui na venda, aqui ele também vai estar como ele precisa vender lá e comprar aqui, né? Além dos compradores que estão aqui, ele também vai ser um comprador. Então, ele vai explodir isso aqui também. Porque assim como ele está vendido, vendendo em opções, e para ele ficar zerado, né, só você imaginar, né, menos um mais um é igual a zero. Né, ele precisa zerar. Aqui o pessoal está comprando como se não tivesse amanhã. Então ele está vendendo. Para ele zerar isso, ele precisa comprar aqui também. E conforme ele precisa comprar aqui também, ele vai fazendo, impulsionando ainda mais o papel para cima. Isso vai se retroalimentando. Ele vai vendendo lá, comprando aqui, o mercado sobe. Aí ele vende mais lá, compra aqui, o mercado sobe. Aí ele vende lá, compra aqui, o mercado sobe. Só que, depois de feito tudo isso, como a demanda vai diminuindo, né, ele tem que, vamos dizer assim, inverter a operação. Né? Porque como ele não pode estar direcional, para ele sair, o que ele comprou aqui, ele precisa vender para zerar a operação dele aqui. E aqui, como ele vendeu, ele precisa comprar para ele poder zerar a operação dele aqui. São mercados diferentes. Mas ele precisa dos dois, né, para que ele continue neutro, no final das contas, quando, né, aquele boom, aquela volatilidade gigantesca começar a terminar. Então, a partir do momento que ele começa a se desfazer de tudo aquilo que ele vendeu e começa a comprar, o inverso acontece. Onde aquilo que ele vendeu, agora ele vai começar a comprar, né, aqui que ele comprou, ele vai começar a vender. Aí começa a surgir esse pavio aqui. Né? Então, recapitulando, ele vende aqui e compra, é obrigado a comprar aqui porque ele precisa ficar neutro. Né? Aí, essa operação que ele faz vai retroalimentando. Ele vende lá e compra aqui. Ele vende lá e compra aqui e vai subindo. Só que chega um momento ele tem que inverter, onde lá no mercado de opções ele vendeu, agora ele vai ter que comprar, e aqui onde ele comprou ele vai ter que vender. E onde começa o mercado a cair um pouquinho. Onde foi lá no 93 mil, 93 mil e pouco, aí agora a gente já está em 87 mil. Isso é a ação do market maker. E aqui eu vou mostrar um pouquinho, né, a questão do gama já para a gente acabar, que eu já falei pra caramba, né, mas acho que está bem explicado do porquê que sobe, do porquê do que é criado o pavio, o que representa essa figura do market maker, né, como um mercado influencia no outro ali, o mercado spot, que é o mercado à vista, e o mercado de opções. Né, essa aqui é uma ferramenta, desculpa, essa aqui é uma ferramenta paga, tá, é do Jumba, é uma ferramenta para opções, mas ela só trata do mercado aqui brasileiro. Eu não sei se existe algo semelhante assim, mas eu acredito que exista também no mercado estrangeiro, né? Porque na verdade esse conceito de gama, né, de marketing gama, ele está vindo para o Brasil agora. Então lá fora esse conceito já existe, né? Então aqui rapidamente, né, esse tanto aqui de opções compradas, ele cria naturalmente uma barreira. Ele cria naturalmente uma barreira. Tanto cria uma barreira aqui, ó. A gente colocar aqui, ó, tá vendo? Strike lá 90 mil. Passou até um pouquinho, né? Vou voltar aqui, passou um pouquinho, chegou ali em 93 mil. Mas você vê que ficou ali, né? Ficou ali, não está muito longe. Então essa barreira realmente ela funcionou. Né? Aqui a demanda foi até ao strike 90. Então essa barreira ela realmente ela
não foi muito além disso e já está caindo. Não significa que essa barreira aqui seja intransponível, né? Porque ao longo da história do Bitcoin, ou ao longo de qualquer outro ativo, né, preços são rompidos. Né? Mas até o momento, ela é uma barreira que existe, e ela é a barreira que existe agora. Né? Esse aqui é o gama. Entendeu? Isso aqui é o que representa, isso aqui é o cálculo matemático que o market maker ele faz através de um algoritmo, né, que determina o quanto que ele está comprado ou vendido em opções para o tanto que ele tem que estar para o tanto que ele precisa estar comprado ou vendido no ativo, né, objeto. Né? No caso aqui, Petrobras, opções de Petrobras, né, se ele tiver muito vendido aqui em Petrobras, ele vai ter que obrigatoriamente comprar ações de Petrobras. E se ele tiver, né, muito comprado, né, em opções de Petrobras, ele vai ter que vender ações de Petrobras. Isso para poder zerar, né, o delta ele está neutro. Ele está aqui, quando ele está aqui nesse flip aqui, é onde ele está neutro. Só que assim, nunca fica exatamente neutro. Então o market maker ele sempre está comprando e vendendo ações e sempre está comprando e vendendo opções, porque precisa da liquidez, né, como eu expliquei. Então a partir do momento que ele está aqui nessa região verde aqui, que é o gama dele positivo, né, é, isso significa, né, que ele está comprado em opções e ele obrigatoriamente tem que vender a ação. Como ele está nessa região aqui, então, esse gráfico aqui mostra, ou seja, que no caso aqui de Petrobras, do modo geral de todas as opções, né, no caso agora o market maker está mais comprado do que vendido. Né? Então isso mostra que nesse momento aqui, o market maker de Petrobras, né, ele comprou muito opções de compra, então ele precisa vender as ações de Petrobras. Se fosse o contrário, se esse gráfico aqui tivesse maior, em vermelho, ele tivesse muito vendido, aí seria o contrário. Né? Ele teria que estar comprando ações da Petrobras. Então vocês podem ver aqui que isso aqui ó, é mais ou menos uma barreira, que você pode também chamar de resistência. Né? Pode chamar de resistência. Então a resistência em Petrobras, nesse momento, né, o mercado já fechou, né, só vai abrir agora segunda-feira, porque amanhã é feriado nacional. Então a barreira nesse momento para Petrobras está aqui no 37,90. Né? O preço de Petrobras está em 36,08 centavos e existe uma barreira aqui, né, determinada pelo mercado de opções, que o pessoal está colocando ali uma barreira em 37,90. Se essa barreira vai ser forte o suficiente para fazer o preço voltar, né, nós não sabemos. Nós vamos apenas ver isso no decorrer, né, da semana. Se chegar a semana começar a entrar uma demanda maior e levar o preço das opções e o preço que as pessoas estejam estimando que Petrobras vai chegar acima de 37,90, aí essa barreira é rompida. Aí vai lá para 38, 38,50 e assim por diante. Bom, eu já falei bastante. Eu espero que fique bem explicado. Né? E é isso aí, pessoal. Vou tentar aqui botar também, quando eu fizer aqui a edição, vou botar uma velocidade um pouco maior, porque eu falo um pouco mais arrastado, um pouco mais devagar, para ver se reduz aqui o tempo aqui um pouquinho aqui. Mas valeu. É isso aí. Um abração aí para todos.